com visualização de tela ou áudio, vocês me avisem, tá? No chat ali, né, que daí a gente tenta resolver, tá? Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Nesse feriado, a gente né, vocês aí reservaram um tempo, né, nesse feriado de 1º de maio para a gente bater um papo sobre esse tema aí, que é exercício físico e o sistema imunológico, né? Quais são as relações entre essas duas variáveis, né? Se há relação com isso, e aí a partir desse momento a gente fala algumas relações, principalmente voltada ao que a gente entende sobre a variável exercício físico em relação à intensidade dele, né, obviamente, e as interferências diretas no sistema imunológico, tá? E após, né, uma última etapa, a gente vai falar um pouquinho de uma relação, né, que aborda os dois mecanismos, que justamente é a estrutura do câncer, por exemplo, né, onde está inserido os programas de exercício físico, o que eles podem trazer de benefícios ou não, né, a uma patologia como é o câncer, tá? E quando a gente fala do sistema imunológico, que é a primeira questão que a gente vai abordar aí, nada mais atual, principalmente em épocas de Covid-19, né? Como é que ele funciona, né, esse maquinário altamente complexo, né? Então, o sistema imunológico ele é um sistema muito complexo e de alta adaptação, né, sobre todos, em relação a todos os outros sistemas estudados. Tá? Então, essa vai ser a nossa rotina aí da apresentação. Vamos começar do sistema imunológico, fazer a relação com o sistema imunológico e intensidade do exercício, e depois tentar unir as duas, né, esses dois tópicos iniciais na relação com o câncer e se há, né, e qual benefício pode ser trazido em relação a essa estrutura do câncer, tá? Então, basicamente, só para a gente entender de onde que vem o nosso sistema imunológico, ele vem a partir da evolução, né, do que a gente chama de células produtoras hematopoéticas, né, que estão, né, anexadas lá à medula óssea nossa, certo? E aí vocês podem observar que há, né, basicamente 3 linhagens, né, certo? Uma linhagem que a gente não aborda agora, porque ela é de origem mais para a formação de tecidos, né, e nessa linhagem é onde está literalmente as grandes pesquisas, né, com célula-tronco, por exemplo, né, das células mesenquimais, de origem dessas células estromais aqui, tá? A gente deixa por uma outra ocasião isso, né, e, falando um pouquinho dessas células multipotentes, pluripotentes e assim vai, tá? O que a gente vai abordar hoje justamente é a linhagem das células hematopoéticas, células que vão ajudar e vão auxiliar em toda a formação do tecido que a gente chama tecido mieloide, né, certo? Então, dentro dessa linha, né, das células hematopoéticas, eu tenho progenitoras células mieloides. O que são essas células progenitoras mieloides? São células que vão dar toda a função das propriedades sanguíneas, né, certo? Desde os glóbulos vermelhos, eritrócitos, até as plaquetas, né, certo? E entre elas eu tenho essa linhagem de células aqui, né, chamando das estruturas leucocitárias, certo? Que são células de defesa, são chamados glóbulos brancos, né? Os primeiros mecanismos de patrulha, que são neutrófilos, né, e monócitos, são células que literalmente estão patrulhando a todo momento o meu organismo, para, se em detrimento de alguma invasão, de algum patógeno, eles conseguem trabalhar com eficiência, certo? E as outras células também, né, são componentes dos glóbulos brancos. Então, quando você for olhar um hemograma que você fez o exame, por exemplo, lá na sua função leucocitária, né, imunológica, vai estar lá os monócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e assim, né, todos essas estruturas, certo? E uma terceira linhagem que a gente vai abordar também são as progenitoras do sistema linfático, né, progenitoras linfóides que a gente chama, tá? Principalmente 3 em específicas, mais células dendríticas, né, os linfócitos T, linfócitos B e células naturais killers, né, que são, então, essas células que vocês estão vendo, né, tanto em vermelho quanto em roxo, elas são estruturas ligadas ao nosso sistema imunológico. Então, elas são células, elas são estruturas que são literalmente
hábeis a ser adaptáveis ao processo imunológico. Então, elas aprendem a sua mecânica, né, celular em relação a todo o sistema imunológico, certo? Para chegar nessas células, a gente precisa entender um pouquinho os tipos de barreiras imunológicas que a gente tem, né? E são barreiras fisiológicas, né? Que também funcionam muito bem, certo? Então, as barreiras imunitárias, elas podem ser de componente inato ou adaptativo, né? Certo? Então, os componentes de imunidade inatas é aquela que a minha condição fisiológica já aprende por si só a fazer o processo. A adaptativa, como o próprio nome diz, ela é ligada a uma treinabilidade, vamos falar assim. Eu preciso adquirir essa imunidade, né? Então, isso vem desde das primeiras relações da infância, né, com o ciclo de vacinas, por exemplo. Toda, né, a carteira de vacinas que uma criança tem que cumprir, ela vai literalmente aprimorar o seu sistema adaptativo, né, do sistema imunológico, certo? A inata são barreiras que fisiologicamente a gente já apresenta, como a barreira física mecânica, por exemplo, né? Ela retarda a entrada de moléculas, agentes infecciosos, agentes patogênicos, né, certo? Das condições fisiológicas normais, como a pele, o tracto respiratório, que né, as membranas de mucosas, onde né, o muco literalmente tem uma tentativa de conter algum agente infeccioso, como vírus ou bactérias, né, os fluidos corporais, e as reações reflexas, né, que a gente tem, que são tosses e espirros, certo? Então, são barreiras físicas que a gente chama. Tá? A segunda barreira, chamada de barreira fisiológica, ela é um crescimento, né, ela inibe ou ela tenta eliminar o crescimento de uma possível estabelecimento do micro-organismo patogênico, né? Então, quando eu tenho uma reação na temperatura corporal, por exemplo, eu apresento febre, isso é uma barreira fisiológica, na tentativa de reagir sobre uma possível infecção, né? Tanto é que um dos primeiros quadros, né, voltando ao assunto Covid-19, né, um dos primeiros quadros, né, sintomas, quando eles falam de sintomas, eles estão falando de tosse, né, e febre, né, que são as mais tradicionais que a gente tem. Isso é um componente inato nosso que todos vão apresentar, né, certo? Então, isso são mecanismos que vão apresentar e que possivelmente você está com um agente infeccioso sobre, né, sobre o seu corpo, e você está reagindo sobre ele, né? A relação é ficar atento, obviamente, e fazer devidamente toda né, o acompanhamento, principalmente nessas épocas de coronavírus aí, tá? Então, eu aumento a acidez do tracto gastrointestinal, então, quando eu produzo muco, eu consigo capturar uma quantidade relativamente expressiva de vírus e bactérias, e esse muco, ele retira, né, porque ele sai, ele, né, literalmente por movimentos, né, ciliares, ele tenta retirar, né, do tracto respiratório essa estrutura, e você tem duas opções, né, nessa condição da produção do muco. Ou você engole, né, obviamente, ou você joga ele para fora, certo? Ao engolir, você vai jogar esse muco repleto de bactérias e vírus no tracto gastrointestinal, e a acidez, né, do estômago, obviamente, vai fazer o trabalho de eliminar o agente patogênico, né, certo? Tá? Então, tem toda essa condição também, né? E são ligados a mediadores químicos. A gente vai falar um pouquinho desses mediadores químicos, né? As lisoenzimas, os interferões, né? Esse interferon, chamado interferon gama, por exemplo, são sinalizadores, né? Que ficam a patrulha de avisar, né, essas possíveis infecções. As barreiras celulares, né, foi aquelas que eu apresentei para vocês lá no primeiro slide, né, certo? E tem a participação direta, né, de trabalho, né, para fagocitar e destruir, né, essas partículas infecciosas, né, esses elementos estranhos. Então, os linfócitos, como eu falei, linfócito B, T, os naturais killers, né, certo? Os leucócitos fagocitários, como as primeiras linhas de defesa nossa, que são neutrófilos e monócitos, que à medida que ela consegue destruir algum agente patogênico, ela vira, né, essas células macrófagas, onde elas vão atuar no tecido, literalmente, no tecido, né, fisiológico nosso, tá?
E as barreiras inflamatórias, a última condição das barreiras, né, certo? São as reações de infecções com danos teciduais, né? Eu aumento a sinalização inflamatória a fim de justamente, né, criar um sistema de digestão do próprio tecido, a gente chama isso de apoptose, né, certo? Ou seja, degradação do próprio tecido na tentativa de conter algum agente infeccioso, né? Por isso que a infecção causa danos tecidulares ali, certo? E induzem células fagocitárias a áreas mais afetadas, tá, certo? Então, esses são os tipos de barreira, certo? E dentro dessa categoria inata, eu tenho a outra categoria que a gente chama de imunidade adquirida ou adaptativa. Essa é literalmente aquela em que eu consigo adquirir através de treinabilidade, vamos falar assim, né, certo? Então, é o contato com o agente infeccioso, são respostas infecciosas, né, que aumentam essa magnitude, né, da exposição à minha estrutura, e existem dois tipos de imunidade adquirida, certo? A humoral, né, e a celular. A humoral, ela está ligada aos dois sistemas, né, mais ligado aos sistemas linfáticos, literalmente, e elas geram respostas, né, mediáticas aí, né, tanto nas moléculas secretoras, né, respostas na produção de anticorpos de linfócitos B, do sistema linfático, certo? E as células, né, a estrutura da imunidade celular está ligadas mais à mediação de linfócitos T, certo? Eu vou resgatar isso mais à frente, né, essas duas condições de resposta adaptativa ao sistema imunitário, porque isso está diretamente ligado aos testes, hoje em dia, disponibilizados aí para a Covid-19, por exemplo. Né? Os testes rápidos vão trabalhar em cima dessa imunidade adquirida ou adaptativa, principalmente em linfócitos B e linfócitos T, tá? Então, resumindo, né, o meu mecanismo imunológico tem uma área que é inata, que a gente falou, são as barreiras inatas lá, constituem, né, uma série de mecanismos de defesa, e adaptativa, que são, literalmente, né, ela baseia na capacidade de alguns linfócitos, né, certo, adquirirem, reconhecerem esse mecanismo e produzir os antígenos, né, certo? E a partir desses antígenos, obviamente, elas vão produzir os anticorpos. E esses anticorpos vão ficar, obviamente, patrulhando a todo momento, né, a minha condição fisiológica, né? Então, é nessa área aqui que eu tenho a estimulação da produção, principalmente dos anticorpos, tá? Certo? Bom, falando desses dois caras, basicamente é essa relação que eu tenho. O antígeno é qualquer molécula que induz a minha resposta imunológica, certo? Então, há mecanismos sinalizatórios em que eu induzo a produção de anticorpo, né, que é a resposta gerada pelo sistema imunológico para combater ou neutralizar, né, os antígenos que tem fazendo todo esse processo, né? Então, nessa concepção. Então, eu estimulo o meu sistema imunológico através dos antígenos a produzir anticorpo e, obviamente, combater esse mecanismo infeccioso. Tá? Então, é a partir dessa ideia aí, né, que a gente fala em relação à adaptação ao sistema imunológico. Por exemplo, né, a tipagem sanguínea, ela traduz bem essa relação anticorpo-antígeno, né, certo? Os tipos A, B e O, elas estão relacionadas justamente às reações, né, em que tipagens sanguíneas elas não se adaptam, certo? Né? Como, por exemplo, o tipo A, né, ele tem o antígeno, né, certo? Né, o antígeno A, e ele produz, né, o anticorpo, né, em relação ao anti-B. Então, obviamente, né, essas pessoas que estudam a hematologia, por exemplo, né, isso é fundamental de entendimento para que não ocorra, né, justamente essas transfusões sanguíneas de maneira equivocada, certo? Né? Porque eu vou ter reações sobre isso, obviamente, e o meu anticorpo vai combater a tipagem diferente, tá? Com exceções a dois tipos, o A e o B, né, que ele, na verdade, ele possui os dois antígenos, e por ser assim, ele não tem o anticorpo, né, ele não produz essas condições de anticorpos, então o AB, né, ele aceita todos os tipos de sangue, né, então é o receptor universal que a gente chama, tá? Enquanto o O é o doador universal. Lembrando que isso é uma primeira regrinha, né? A segunda regrinha é sobre o RH, né? O RH negativo e positivo, que também tem a mesma linha de raciocínio
nesse processo, tá? Então, são algumas variações só para a gente entender essa relação, né, em que eu estimulo e eu produzo um anticorpo em relação a alguma reação do sistema adaptativo, tá? E esse anticorpo, né, como que a gente entende ele como, né, produção de anticorpo, né? São os tipos de hemoglobinas, né, imunoglobulinas que a gente fala, né, certo? As Igs, certo? Essas Igs, né, elas têm... pessoal, alguém está com o microfone ligado? Dá uma conferida aí para mim, por favor. Aí, valeu. Então, esses Igs, né, ela tem várias categorias de anticorpos, vários tecidos produzem de maneiras diferentes esses anticorpos, né, certo? Mas eu quero chamar atenção para dois em específicos, né? A gente chama de IgG e IgM, né, certo? Que nesse próximo slide estão aqui embaixo, né? O IgG é, né, uma imunoglobulina, né, que é adquirida, né, numa visão de produção de anticorpo mais crônico, por exemplo, né, ela passa, né, então eu produzo esse anticorpo com um pouquinho mais de tempo, e o GM que está aqui embaixo, ele é mais agudo, né, ele é um processo um pouquinho mais rápido, né, certo? Então, se encontra, né, precocemente nas respostas imunitárias, né, certo? Nas respostas imunes adquiridas. Lembra que a gente está falando sempre de né, a resposta adaptativa, adquirida, não a inata. Então, por que a gente chama atenção desses dois IGs aí, né? O G, né, que é um pouquinho mais crônico, e o M, que é um pouquinho mais agudo, né? Essas respostas de anticorpo. Por causa do teste, né? Hoje em dia, vocês estão vendo na televisão, né, diretamente, esses testes rápidos aí para a Covid-19. Então, ele produz justamente os dois tipos de anticorpo, né? O de mais longa duração e o mais rápido, né? O que isso quer dizer? Só para a gente entender rapidamente isso, tá? Que não é o nosso foco agora, tá? O IgG, ele mostra, né, se ele aparece uma barrinha aqui, esse é o controle, né, certo? Para ver como é que tá? E embaixo é a tipagem, né, certo? Então, o que eu tenho? Se eu apresento o IgG ali, né, um tracinho, quer dizer que provavelmente eu já fui exposto ao vírus e o meu corpo passou já eles dizem um tempo aí entre 10 e 14 dias já, né, já é o necessário para apresentar esse anticorpo um pouquinho mais crônico. Então, eu já reagi a esse vírus, já produzi o antígeno, já produzi o meu anticorpo, obviamente, tá? E já, teoricamente, ainda a gente não conhece a extensão do vírus, mas pelos outros coronavírus, teoricamente, eu já tenho a imunidade adquirida à Covid-19. Teoricamente, as pesquisas não mostram ainda se a gente pode se reinfectar com o Covid-19, tá? Mas tudo leva a crer que ainda não, né? Que é como os outros coronavírus normais que a ciência já conhece. O de baixo, o IgM, na verdade, ele mostra, se ele dá positivo para mim aqui, ele vai me mostrar provavelmente que eu já estou infectado, né? Então, eu tenho poucas semanas ainda de contato com o vírus, em torno de menos de 7 dias, por exemplo, né? Certo? Então, entre 5, 7 dias, 9 dias, ele vai expressar esse IgM aí, certo? Tá? Logicamente, se for muito recente a infecção, ele às vezes vai dar a gente chama de falso negativo, ele não dá nenhum anticorpo, e você acha, né, que né, não foi exposto ao vírus, que está tudo bem, mas ainda você não está com sintomas, né, certo? Então, tem que prestar atenção um pouquinho, né, os cientistas e os imunologistas estão levantando essas questões justamente para a determinação desses testes, né? Provavelmente isso vai ser, né, disponibilizado nas farmácias e é legal a gente ter um pouquinho de conhecimento sobre isso, tá? Então, bom, rapidamente, né, muito, né, sucintamente a gente falou das condições sobre o sistema imunológico, tá? E qual a relação, então, né, do exercício físico ao sistema imunológico, né? Porque a maioria dos gráficos que a gente apresenta, quando a gente fala em riscos de infecções, principalmente do tracto respiratório superior, que é a primeira barreira mecânica que a gente se disponibiliza a infecções, né? Tanto é por causa né, um dos exemplos é a estimulação do uso de máscaras hoje. Por que a infecção do tracto respiratório superior, né, quando eu apresento sobre a quantidade e intensidade do exercício, porque ele sempre me dá esse gráfico em forma de U, né, certo? Ou J, né, como que
né, onde o indivíduo que não pratica exercício está mais suscetível a riscos, né, de infecções, e o indivíduo que pratica muito intenso também está ou igual ou pior, né, muito mais suscetível à condição, né, de infecções, certo? E mostrando sempre que o indivíduo que faz exercício de maneira moderadamente, né, as grandes pesquisas preconizam nesse ponto a condição aeróbia, literalmente, tá? Eles são mais protegidos em relação a as duas extremidades, né, certo? Um outro gráfico fala sobre a função imune, além do risco de infecção, né? Então, dá para ver bem, né, certo? Onde o indivíduo mais sedentário, ele apresenta um risco de infecção né, relativamente, né, mais elevado, mas a sua função imune supre esse processo, né, certo? O ponto ótimo, né, é esse ponto, é o do indivíduo literalmente perto da sua relação de atividade moderada, onde o risco de infecção ele é o mais baixo pela função imunológica muito bem aprimorada, né? Então a gente vai procurar entender a partir de agora por que eu aumento sobre a quantidade de exercício, né, principalmente, né, certo? Por que eu né, procuro, né, a produção de exercício físico me dá uma relação justamente de aumento dessa função imune. E dependendo da intensidade do exercício, eu começo a inverter essas duas curvas, né, certo? Então eu começo a depreciar a função imune e eu começo a aumentar os riscos de infecção desse processo, tá? Relacionado a isso, né, a intensidade da atividade física, ela mostra justamente esse componente, né? E aí, né, em relação à atividade moderada, a produção do que a gente chama de citocinas, elas começam a ser, né, mais produzidas nessa condição fisiológica, certo? E eu tenho dois tipos de citocinas. Na verdade, o que são citocinas? Citocinas são mecanismos celulares em que elas expressam, né, são estruturas proteicas, né, ou glicoproteicas, que expressam essas marcações. É como se fossem sinalizadores de uma indicação sobre uma atividade imunológica sobre aquele determinado tecido, né, literalmente. Então, eu tenho dois tipos, né, as anti-inflamatórias, certo? E as pró-inflamatórias, certo? Então, alguns estudos mostram, né, que a atividade moderada aumenta as citocinas, né, principalmente a interleucina 1, interferon gama e TNF-alfa, que estão aqui, justamente para o quê? Para alertar o meu sistema imunológico justamente de uma possível lesão tecidual, de uma possível infecção tecidual. Lembre que a prática de exercício físico cria, às vezes, rupturas teciduais, e que essas rupturas teciduais, principalmente de ordem muscular, estriada e esquelética, precisam ser sinalizadas inflamatoriamente para que eu tenha a ressíntese do tecido proteico naquela musculatura. Então, essas citocinas pró-inflamatórias, elas fazem esse mecanismo, e ao fazer esse processo de alertar os mecanismos imunológicos para inflamar alguma condição, né, as pró-inflamatórias, elas aumentam a minha condição de alerta do sistema imunológico. Por isso, quando eu volto naquele gráfico ali anterior para vocês, a atividade, né, física de ordem moderada, ela aumenta a minha função imunológica. Ou seja, ela deixa o meu sistema imunológico mais alerta, mais ávido para qualquer alteração, seja de reconstrução de tecido, porque eu preciso inflamar, seja de algum agente patogênico infeccioso, né? Certo? Já do outro lado da história, onde eu falo da produção das citocinas anti-inflamatórias pela atividade intensa, e principalmente a interleucina 10, tá? Mas eu tenho outras, a 1 ribossômica também está enfatizada nisso, a interleucina 6 também está relacionada a isso, né? Certo? Elas são ligadas ao processo de sinalizar um bloqueio do mecanismo inflamatório. Principalmente porque qual que é a relação que isso aumenta, né, na relação com o exercício físico? Literalmente porque todo o estresse fisiológico que eu provoque com exercício físico, eu vou aumentar a produção de catecolaminas positivas, adrenalina, noradrenalina e cortisol. E o cortisol é modulador do sistema imunológico,
né? Basta saber, né, os medicamentos à base de corticoides, que é da família do cortisol, certo? Então, elas modulam mais o sistema imunológico, estressam mais o sistema imunológico, e essa suscetibilidade, né, faz com que o sistema imunológico comece a ser deprimido, porque eu tento modular esse processo, né, a partir desses hormônios aí ligados à alta intensidade. Tá? Então, eu fico mais suscetível às infecções, né, quando eu aumento a intensidade do exercício de maneira muito drástica, certo? E na atividade moderada, eu aumento a proteção contra as infecções, né, certo? Esse, né, só para vocês terem uma ideia, esse foi um dos primeiros estudos, em 2005, né, publicado na Journal of Applied Physiology, mostrando essa relação, né, das interleucinas, ou das citocinas inflamatórias, né, com exercício físico. Né? Então, mostrando, por exemplo, eles pegaram e tentaram analisar um quadro de sepse generalizada, né, onde eu tenho a ação das pró-inflamatórias mais a ação das anti-inflamatórias também, né, certo? Em relação ao exercício aeróbio de intensidade moderada, né, certo? Então, a modulação, né, ela ainda se mantém do anti-inflamatório, tá? Mas as pró-inflamatórias, elas não sinalizam tanto nesse mecanismo, certo? Ou seja, eu consigo modular melhor a minha condição de exercício físico para justamente deixar o quadro anti-inflamatório mais, né, mais ávido, né, em quadros desse processo, né? Então, né, esse artigo mostra a seguinte forma, né? Aqui é uma definição das citocinas aqui embaixo, para vocês terem uma ideia, como a gente falou, né? São, né, estruturas proteicas que são justamente capazes de modular essa resposta imunológica, tá? Então, esse artigo mostra que a gente anda no fio da navalha, né, certo? Por quê? Se eu pratico o exercício de maneira moderada, eu consigo trabalhar os quadros, né, de aprimoramento imunológico com muito mais intensidade. Se eu ultrapasso né, esse fio aí, né, e começo a aumentar muito a intensidade do exercício e o volume, logicamente, eu vou minar o meu sistema imunológico e assim eu fico muito mais suscetível às infecções. Eu aumento a janela oportunista de infecção, tá? Por exemplo, nesse artigo publicado aí, né, se eu não me engano, em 2017, né, 2017, né, um artigo, né, em português, mas de boa qualidade, né, que tentou analisar os parâmetros imunológicos sobre infecção do trato respiratório superior em atletas de esportes coletivos, tá? Então, aquilo que eu falei, né, o efeito do exercício, né, ele vai, né, de intensidade aumentada, ele vai literalmente aumentar os efeitos das catecolaminas e também do cortisol. Isso tem uma reação, né, um pull, né, através dos vasos sanguíneos, né, nos leucócitos, né, e também vai reagir sobre a gente chama de linfopenia, ou seja, a produção de menos células e sistemas linfáticos, né, certo? Ou seja, neutrófilos, né, a neutrofilia e a linfopenia, né, os linfócitos T e B vão sendo reduzidos nesse processo estressante, né, e isso me deixa muito mais suscetível aos quadros infecciosos. Então, logicamente, o desempenho físico, né, vai interferir na que a gente chama de janela aberta de suscetibilidade à infecção das vias aéreas superiores, certo? Então, esse indivíduo fica mais suscetível a uma possível infecção, tá? E na prática a gente consegue visualizar isso, literalmente, né, certo? O indivíduo que quando ele começa a treinar muito mais pesado, com muito mais volume, muito mais intensidade, ele fica mais suscetível a ter quadros de dor de garganta, né, amidalite, faringite, gripes, né, rápidas, né, quadros gripais rápidos, né, e alguns até apresentam a exposição de herpes labial, né, então a herpes eclode, né, justamente quando o nosso sistema imunológico ele dá uma deprimida e ele, né, é onde a herpes começa a aparecer nesse mecanismo. Então, essa inter-relação entre intensidade de exercício e sistema imunológico, ela existe, né, provavelmente são indícios em que eu estou ultrapassando, né, essa barreira aí, né, onde eu aprimoro o sistema imunológico. Então, é importante entender que a relação com o exercício físico, ela pode ser boa, ela pode ser ruim, né, certo? Ela pode ser boa em que eu consiga fazer uma boa manutenção dessa carga do exercício físico, certo? Em aumentando as condições imunológicas, isso aprimora o mecanismo imunológico,
tá? Mas se eu exacerbo as quantidades, né, e o volume desse processo, a intensidade, eu vou literalmente interferir no meu sistema imunológico de maneira a suprimi-lo, tá? Isso aqui é uma outra tabela também desse mesmo artigo, mostrando os parâmetros imunológicos sobre os efeitos da catecolamina e do cortisol. Então, a contagem de leucócitos sobe, como a gente falou aqui, né? As minhas células leucocitárias, elas estão mais atentas, então são células que fagocitam, né? Então, são células um pouquinho mais deletérias ao processo, tá? A contagem de neutrófilos totais, né, também, né, vão ser aumentada. Os monócitos não se aumentam, certo? Muitas vezes eles são deprimidos, né, dependendo da intensidade. Eu vou contar um exemplo que a gente já vivenciou numa pesquisa que a gente realizou em 2017, né? Os linfócitos, né, todos eles, sob o efeito do cortisol, eles começam a cair, então toda a reação, né, do sistema linfático, né, então de linfócitos totais a naturais killers, né, certo? Vocês podem ver que sobre a produção do cortisol, eles deprimem, todos eles caem, certo? Mostrando, né, esse quadro que a gente chama de linfopenia, certo? De pobreza de células do sistema linfático, tá? Deixando esse indivíduo muito mais suscetível aos quadros infecciosos, obviamente, né? Lembrando que, né, os anticorpos eles só são ativados sobre a imunologia adquirida, adaptativa, e a grande responsável por condição de essa imunidade celular são linfócitos B e linfócitos T, né? Então, tá aí essa relação principalmente, tá? E esse último quadro mostra justamente, né, essa explicação. Então, esforços moderados de 30 a 45 minutos mostram um aumento temporário desses mecanismos, né? Isso é uma visão aguda, pessoal, tá? Né, certo? Então, isso obviamente aumenta um pouquinho a estimulação imune, depois ela volta ao seu estado natural, tá? Então, isso sugere que, né, estimulações, né, de exercícios físicos moderados com uma certa rotina na minha vida, né, melhoram o meu quadro imunológico, certo? E esforços moderados a intenso, de 3 horas, por exemplo, o que eu faço? Eu faço aumento leucocitário, a gente já falou disso, tá? E após esse processo, o meu sistema deprime esse mecanismo, né? Pela ação tardia do cortisol, por exemplo, que a gente chama, né? Do hormônio estressor aí, do exercício físico, certo? À medida que, a partir de 3 horas e meia, mais ou menos, que eles estão falando aqui, eu tenho essa supressão, né? Então, já lá, desde o sistema linfático até o sistema leucocitário, né? Obviamente, eu crio nesse patamar aqui embaixo uma janela aberta para suscetibilidade de infecções, né? Certo? Então, é isso que eles falam, tá? E dependendo do quadro, né? Se esse quadro for mais crônico, vejam que ele pode estender até semanas, né? De supressão de células imunológicas, certo? Né? Então, pegando esse quadro, a gente fez, né, rapidamente, a gente fez uma pesquisa com atletas que fizeram o triatlon de Caiobá lá, né, certo? Aí a gente pegou os principais, os que chegaram por primeiro, né? A gente fez uma coleta sanguínea justamente para analisar as sinalizações inflamatórias através das citocinas e um estudo, obviamente, dessas células, né? E o que espantou para a gente quando a gente pegou esses atletas é que eles, por exemplo, os monócitos que estão nessas células aqui, eles não apresentavam mais, né? Então, nesse tempo em que eles ficaram fazendo exercício em altíssima intensidade sobre performance, os monócitos, que são as primeiras células de patrulha junto com neutrófilos, a gente conseguia detectar. E ela perdurou por uma semana, né? A gente refez o teste com esses atletas, né, uma semana depois, e eles estavam em deficiência justamente da produção de monócitos, para vocês terem uma ideia, né? Então, como interfere diretamente, isso obviamente está me mostrando o quê? Que ao final dessas provas, esses atletas estão muito mais suscetíveis a quadros infecciosos, né? Tá? Bom, mas a gente está falando muito de intensidade, né, alta, baixa, mas o que preconiza, né, esses parâmetros de intensidade, né? Segundo o Colégio Americano, né, de Medicina Esportiva, e é com base nesses parâmetros aí que os artigos foram publicados, né, certo?
ele tem esses controles, né? Moderado, em torno de 40% a 50% do VO2 máximo, 55% a 69% de frequência máxima e estimada, e uma PSE, que é uma, né, percepção subjetiva de esforço pela escala de Borg, de 12 a 13. E a alta, né, VO2 máximo em percentual de 60 a 84, frequência máxima estimada, né, de 70 a 89, e, obviamente, a PSE de 14 a 16. Então, é dentro desse patamar em que se entende por atividade moderada ou de alta intensidade, tá? Bom, dentro dessas condições, qual a relação, então, que eu faço com a estrutura do câncer, pessoal? Né? Então, basicamente, a gente entende, né, que a interferência ela é sempre o que a gente chama de agente cancerígeno, certo? Né? E os agentes cancerígenos é das maiores variáveis, né, e dinâmicas possíveis, né, certo? Desde o raio ultravioleta, né, certo? Por exemplo, como o melanoma, né, o câncer de pele, né, ao tabagismo, né, ao cigarro, né, propriamente um agente cancerígeno para as mucosas, né, tanto de boca, garganta e o câncer de pulmão. Então, há várias, né, agentes desse processo, tá? Esses agentes cancerígenos, geralmente, eles são citotóxicos, né? Seja de reações reativas, né? Como o A3, por exemplo, como né? A fumaça, né, do tabaco, ou de qualquer outro que seja, né, de ordem de cigarro, por exemplo. Então, ela provoca o quê? Uma deleção de células e uma tentativa dessas células a se reproduzirem. Então, é uma substituição de células, né? O agente cancerígeno, o agente citotóxico produz uma morte celular do sistema tecidual, e o meu sistema tecidual, que já tem as células propriamente, né? A gente chama de células troncos in loco, né? Então, os cardiomiócitos, por exemplo, são células tronco do coração, que produzem células cardíacas, né? Os miócitos são chamados de células satélites, né? Certo? No músculo, por exemplo. Então, a todos, né, todos os tecidos têm a presença dessas células capazes de produzir a substituição a partir de tecido degenerado por material citotóxico. E o agente cancerígeno é um deles, né? Então, ou seja, esse agente pode gerar alterações de núcleo dessas células, e numa tentativa de elas compensarem a morte celular, elas podem fazer as células cancerosas. Né? Essas células cancerosas, obviamente, né, a partir do agente cancerígeno, pode se multiplicar, fazer o que a gente chama de infiltrado, né, que os médicos chamam de tecido infiltrado, onde esse tecido infiltrado, obviamente, vai interferir diretamente num órgão, né, especificamente, aqui o exemplo de um pulmão, e sobre infiltração, obviamente, a chance de metástase, que é, né, a proliferação dessa célula tumoral em outras áreas do meu organismo, ela é muito maior, tá? Essa é uma via normal, né, certo? Então, célula normal, tecido normal, fazendo a substituição desses órgãos, né, a todo momento, tá? Bom, a multiplicação descontrolada dessas células, né, que estão em vermelhas aqui, faz o acúmulo das células cancerígenas, né, ou cancerosas, e aí eu tenho o que, né, o que as pessoas chamam de tumor, né, chamam de tumor, literalmente, tá? Então, e aí esse tumor, ele pode ter duas vertentes, né, certo? E qual a relação, então, né, sobre o meu mecanismo de defesa? Então, a gente faz a primeira relação com o processo agora, que é qual a relação do mecanismo imunológico em relação a essas células tumorais, para a gente fechar a primeira ideia, né? As células tumorais são células em que o meu organismo não reconhece como células saudáveis. Eles têm essa capacidade, a gente tem essa capacidade de reconhecimento, certo? E então, os meus anticorpos, eles são literalmente, né, posicionados por essas células, certo? E aí, obviamente, eu tenho o quê? Uma invasão, né, dessas células, e eu tenho uma reação imunológica para tentar conter essas células e destruí-las, obviamente, né? Uma das primeiras células que vão, né, do meu sistema imunológico, que vão tentar bloquear essa proliferação são os linfócitos. São linfócitos, principalmente os linfócitos T, que a gente estava falando. São células adaptativas, a gente já falou sobre isso. Só que a célula tumoral, né, em algumas pesquisas, né, que eles vão, né, aprimorando esse processo,
ela cria um artifício, né, através de proteínas e tudo mais, né, certo? Em que ela cria uma barreira em determinado momento da evolução da célula tumoral, em que as células de defesa não conseguem mais atacar esse tumor. E as células de defesa simplesmente não reconhecem mais a célula tumoral como algo invasor. E eles param de atacar. É onde eu tenho a ascensão da célula tumoral, justamente no meu organismo. Eu tenho a alta proliferação dela. Tá? Em falando em proliferação, eu já vou fazer um parênteses aqui, porque mais tarde a gente vai resgatar isso. Tá? A proliferação de células, vejam, eu preciso, né, só relembrando um pouquinho o ensino médio, eu tenho fases lá, né, fases de mitose e tudo mais, né, de proliferação. Antes de chegar naquelas fases tradicionais de divisão celular, que vocês estudaram lá no ensino médio de vocês, eu tenho a fase G1, que é a fase de crescimento, a fase S, que eu falo que é a fase metabólica dessa célula. Então, onde ela aumenta a situação metabólica, para aí sim, para fazer a fase G2, onde prepara toda a estrutura celular para fazer a divisão dela, de uma célula em duas, certo? Então, a fase S é a fase metabólica, ou seja, onde essa célula precisa de ativar mecanismos metabólicos para ter condições de partir de uma célula, chamada célula-mãe, em duas células, chamadas de célula-filha, duas células-filhas, certo? E, obviamente, um dos primeiros pré-requisitos em condições metabólicas em que essas células vão acionar é o mecanismo glicose, né? Então, né, o carboidrato mais simples que a gente tem, que é a glicose, vai ser utilizado metabolicamente para aumentar o potencial de proliferação dessas células tumorais, certo? Tá? Para quem já está, né, pensando lá na frente, né, a gente pode entender então que a célula tumoral ela utiliza muito metabolismo nosso em detrimento a ela mesma, né, em detrimento à proliferação da própria célula tumoral, né, para fazer as condições tumorais. E a gente consegue entender nos quadros clínicos, por exemplo, em pacientes que estão na fase muito evolutiva do câncer, em que eles entram em quadro que a gente chama de caquexia, né, certo? Né? Caquexia refratária, que é falado, né, certo? O que é? A degradação de tecidos, né, tecido gorduroso, tecido muscular, dependendo do indivíduo em que estágio ele esteja, né, na sua forma mais agressiva do tumor, ela é extremamente rápida, né, certo? Então, esses indivíduos são consumidos literalmente, né, na condição metabólica para que essa célula literalmente tenha sucesso na fisiologia, né, da própria estrutura tumoral, tá? Então, óbvio, né, essas células que causam esses efeitos, né, por agentes cancerígenos, vão aumentar a reprodução desse tecido, né, dessas células tumorais, a fim de fazer, né, a invasão dessas células no tecido praticamente que era saudável anteriormente. Dentro desse esquema, né, eu tenho duas condições neoplásicas, né, elas podem ser benignas ou malignas, né, certo? Basicamente, as benignas, elas são encapsuladas, essas células. Então, eu tenho, né, uma membrana em que a encapsulação dessa estrutura dessas células alteradas, elas não conseguem ter o que eles chamam de infiltração, né? Então, isso, né, mostra que ela não há uma progressão muito grande, né, desse processo. Já na outra fase, onde eu tenho, né, essas infiltrações, obviamente, né, é um crescimento invasivo em que eu posso ter a grande chance de metástase, por exemplo. Por quê? Por duas condições. Uma pela condição infiltrada e outra condição é pelo aumento da proliferação dos vasos sanguíneos na área de tecido tumoral, certo? Essa condição aqui, eles conseguiram identificar principalmente, né, agora o ano passado, onde rendeu o Prêmio Nobel de Medicina e de Fisiologia a 3 cientistas, né, certo? Se eu não me engano, 2 americanos e 1 britânico, em que eles identificaram o mecanismo em que a célula tumoral aumenta a proliferação de tecido, né, de vasos sanguíneos, para assim fazer a parte nutricional dela, aumentar a condição de chegada de oxigênio e macronutrientes para fazer a proliferação desse tumor, né? É chamado de RIF, né? Que é fator indutório à hipóxia, né? Então, no começo do tumor, essas células começam a trabalhar muito na condição anaeróbia, né, que eles falam. E essa condição anaeróbia permite a produção desse RIF, né, porque é o fator indutor à hipóxia, né, a baixa pressão de oxigênio no tecido, e esse RIF
faz um aumento, né, de várias condições fisiológicas, né, desde o aumento da produção de células vermelhas pela eritropoetina produzida nos rins, certo? Até mesmo a produção de, a gente falou isso lá na nossa palestra de neurociência, lá, né, há 2 semanas atrás, certo? Aos fatores de crescimento de endotélio vascular, né, certo? Ou seja, ele aumenta a vascularização desse processo também, né, em atividades anaeróbias. E é o que a célula tumoral começa a fazer para se proliferar. À medida que ela consegue que os vasos cresçam, né, isso são, né, neovasos que a gente chama, né, certo? Né, cheguem a ela e aumentem a condição, né, do débito, né, na oferta de O2 e na oferta de glicose, essas células mudam o seu contexto metabólico de anaeróbia para aeróbia, e é onde elas proliferam com grande violência, certo? A ponto de chegar à migração, né, por sistemas vasculares a outros tecidos, que é chamado de estruturas de metástase, certo? Então, é algo extremamente dinâmico e complexo, né, certo? A produção de células tumorais, certo? Bom, em contexto a isso, né, vamos falar alguma coisa em relação aos números do câncer no mundo para a gente ver o que a gente está, né, lidando, e depois eu fecho toda a ideia sobre sistema imunológico, câncer e exercício, certo? Então, segundo a OMS, né, esse é um estudo, né, da Global Cancer, né, certo, de 2012, né, certo? 14,1 milhões de novos casos a cada ano no mundo todo, né, certo? 8 milhões de pessoas, né, morrem de câncer por ano, certo, né? Então, é bastante expressivo os números, certo? Segundo a mesma fonte, né, da Research UK, 10 tipos de câncer mais comuns diagnosticados no mundo todo, né? O primeiro é de pulmão, mama, intestino, próstata e assim vai, né? Certo? Né? Estômago, fígado, assim vão os outros tipos, certo? Esse quadro no Brasil, ele muda um pouco. Eu vou apresentar uns dados brasileiros aqui, né, pela Secretaria de Saúde e, né, Ministério da Saúde, e eles mudam um pouquinho. Mas o do pulmão é um dos que mais mata no mundo inteiro, né? Lógico, né? Indiscutivelmente isso está relacionado ao tabagismo, tá? Isso não tem como, né? Vou apresentar uns dados da Universidade de São Paulo que chega a assustar um pouquinho os dados que eles detectaram lá, tá? A distribuição do câncer por região, ela é complicada, porque, vejam, na Ásia é onde tem mais, né, 48%, né, novos casos, e mortalidade 54,8% na Ásia, seguido pela Europa, depois as Américas, né, a Ásia e a Oceania por baixa população, obviamente, né. Mas o que chama a atenção aqui é porque que nos países de maior desenvolvimento ela apresenta uma maior dinâmica, né? Se vocês olharem a incidência de câncer no mundo todo, os países, né, onde tem a cor mais escura, então a zona do euro, por exemplo, e a América do Norte são as que mais apresentam esses índices, né, né, por 100 mil pessoas, né? Isso aqui é o controle de densidade populacional, que é a maneira mais correta da gente analisar, né, os tipos de câncer, né, certo? Então, a cada 100 mil pessoas, por quê? Porque e a Oceania, daí, como é um país de primeiro mundo também, né, é um continente, né, que, com a Austrália, por exemplo, é de primeiro mundo, ela aumenta essa condição aí, né, certo? E se eu pegar o ranking, né, dos países com maior incidência, a Dinamarca é a primeira. E aí eu falo assim, são países que estão ligados literalmente a um índice de desenvolvimento, né, humano bem grande, né, certo? Dinamarca, Áustria, Bélgica, Noruega, França, né? Isso diretamente relacionado ao envelhecimento, pessoal, né? São países em que a média, né, de população é de maior idade, né, de mais idade mais avançada. Então isso está diretamente relacionado também ao processo de envelhecimento, né? Não, os agentes cancerígenos são pontos, né, muito importantes a ser controlados, mas, logicamente, a idade também é um componente muito importante nisso tudo, tá? Né, o futuro do câncer, então, 70% do aumento justamente nas próximas décadas, né, 21,4 milhões de novos casos até 2032, né, no mundo inteiro, né, fizeram uma prospecção de 10 anos nesse estudo de 2012. Esse é um outro estudo
né, pela Associação Americana de Pesquisa com o Câncer, falando de 2015 a 2035, e a gente nota que não é diferente, né? A partir do momento em que a gente pensa em que a população cada vez mais envelhece e avança na idade, né, essas condições elas se tornam mais suscetíveis, né? Tá? Então, de 15 milhões para 24 em casos, né, e de morte de 8,8 a 14, certo? Então, né, em 2005, né, de 7 mortes, 1 tinha, né, o diagnóstico de câncer, e agora, né, em 2015, quando eles fecharam essa pesquisa, de 6, 1 tinha. Né? Então, é isso, certo? No Brasil, né, pelo Instituto do Câncer, né, isso era uma prospecção de 2019, tá? Então, para o próximo ano era de 2020, né? O câncer de pele era o que mais ia acometer os brasileiros, seguido por próstata e mama, tá? Isso que chama a atenção, principalmente no Brasil, né? No mundo é pulmão, tá? E no Brasil é próstata e mama, certo? Em relação né, aos tipos de câncer, né, então são basicamente em torno de 20 e poucos, né, tipos de câncer, né, que já são diagnosticados, né, né, na condição universal aí, né, internacional, todos eles, certo, tá? Mas esse é justamente os dados, né, que eu falei para vocês em relação aos tipos de câncer, né, mais acometidos nos brasileiros, né, um estudo fechado em 2018, né? Então, homens, né, o próstata é o primeiro e nas mulheres a mama. Isso é literalmente, né, o que dá para entender é que é justamente a falta de controle médico, né, de controle das pessoas da saúde, né, certo? Não irem ao médico, não fazerem os exames de rotina como né, como é estimulado, né, corretamente, certo? Né, e se a gente pegar os percentuais, ele é muito discrepante, né? Homens, 31% dos cânceres, né, certo? É próstata, depois vem traqueia, bronco e pulmão com 8%, certo? E de mama, 29% nas mulheres, depois vem o do colo do reto, né, colo e reto, certo? Com 9%. Então, né, literalmente é uma falta de cultura do brasileiro justamente em fazer os exames de rotina, justamente, né, para tentar baixar essas estatísticas aí. Os fatores de riscos, né, certo? Isso está justamente dentro da pesquisa, né? 1/3 de todos os cânceres tem 4 fatores principais de risco. Tabagismo, isso por ordem de importância, tá? Tabagismo, a má dieta, né, a dieta ruim e a obesidade, o álcool e, olha lá, o sedentarismo, né, certo? Então, isso foi algo que hoje em dia, se você pegar qualquer diretriz internacional, né, relacionada a câncer, eles vão falar de estímulos aos exercícios físicos. Qual a relação? A relação primeira, né, de aumento de capacidade imunológica de reconhecer essas células tumorais rapidamente e ter a capacidade de combatê-las, né, antes que elas aumentem o processo de proliferação. Lembra que eu falei, né? À medida que elas vão se proliferando, elas têm maior chance de criar aquela inibição, né, e camuflar, vamos falar assim, né, e sumir do radar do sistema imunológico, onde o sistema imunológico não consegue mais detectar, né, essas células tumorais como sendo um agente invasor. Então, tá aí por isso que o quarto item é o item sedentarismo, tá? A pesquisa do câncer que eu falei para vocês, né, do Instituto, né, do Estado de São Paulo, Instituto Câncer, mostrou que 8 a cada 10 pessoas com câncer de cabeça ou pescoço, né, certo? Atendidos no Instituto de São Paulo de Câncer, são ou já eram fumantes, né, certo? Ou seja, né, então, 8 a cada 10, cerca de 60% chega no estado avançado da doença já. Isso é um dado muito, muito alarmante, né, pessoal? Porque se a gente pegar, né, 80% dos casos, né, certo? De câncer de cabeça, ou pessoas que chegam no Instituto do Câncer, são do primeiro fator de risco, tabagismo, né? Ou seja, né, não há droga nenhuma, né, que essa condição ela vai trazer de benefício para nós, né, certo? Né? E independe, pessoal, certo? Independe de, não, mas eu não fumo cigarro, eu fumo cigarro eletrônico. Veja, toda substância aquecida, esse é o problema, toda substância superaquecida, ela gera efeitos reativos, né, certo? A gente chama de ROS, né, certo?
Então, ou seja, o rosa é substância de oxigênio reativa, né, certo? São oxigênios reativos, o O3, que eu falei lá no início para vocês. Isso são substâncias citotóxicas, né, certo? Isso aumenta os agentes cancerígenos, como a gente está falando desde o começo, né, quando a gente abordou o câncer, certo? Seja, né, do próprio cigarro, né, seja do próprio, né, a estrutura de aquecimento, né, do fluido do cigarro eletrônico, seja do narguilé ou narguilé, eu não sei como é que vocês falam isso, certo? Ou seja, né, e quanto maior a pressão negativa que eu faço para puxar essa fumaça, mais, né, disseminada essa fumaça citotóxica é na minha mucosa. Então, não tem escapatória, não tem desculpa, né, certo? Qualquer sistema de tabagismo, ele é de maneira deletéria, certo? Isso é um infográfico publicado na Folha de São Paulo do ano passado, né, certo? Mostrando justamente, né, essa relação do exercício moderado, né, certo? Mas, né, o estudo mostrou principalmente aqui, né, aqui é doenças coronarianas e índice de morte, não vem ao caso agora, mas nessa condição onde 21%, né, menos de risco de morrer de câncer, por exemplo, né, certo? E 18% menos, né, chance sobre, né, indivíduos que faz essas condições de exercício aí, tá, né? Então, ao longo do processo, né? Então, tá aí, né, tá? E aí vamos fazer uma relação justamente com 2, né, anos de Nobel sobre essa relação com o exercício. Então, esses foram os 2 caras de 2018 que ganharam o Nobel de Medicina pela imunoterapia oncológica, certo? Né? E eles basicamente descobriram o quê? Né? Lembra que eu falei, né? A célula tumoral, ela é uma ameaça à nossa estrutura, e meus linfócitos detectam isso e vão tentar destruí-lo, né? Então, as células cancerígenas produzem alguma proteína, que eles já conhecem, né? Eles não divulgam qualquer, obviamente, porque isso ainda é patente de pesquisa, né? Que o meu sistema linfático não consegue mais detectá-las, e eles param de combater, né? O que eles descobriram, né, que essa droga, essa condição que eles fizeram, essa imunoterapia oncológica, ela desvenda essa proteína. Então, ela desvenda, né, e ela expõe de novo a célula tumoral, os linfócitos, e eles literalmente começam a combater novamente. Então, o que eles fizeram, por isso que eles ganharam o Nobel, né, eles descobriram alguma maneira, né, científica de expor novamente as células tumorais ao meu sistema imunológico, e o meu sistema imunológico começa a combater literalmente a célula tumoral. Então, não é uma droga literalmente que interfere na destruição da célula tumoral, ela simplesmente revela, né, o tecido, né, as células tumorais ao meu sistema imunitário, certo? Então, qual a relação desses caras com a prática de exercício físico, né, certo? Ou seja, os dois parecem que melhoram o meu sistema imunológico, né, certo? Então, por isso que, né, a recomendação, né, de qualquer diretriz é a prática de exercício físico. Mas lembre, exercício físico em que eu não faça a supressão do sistema imunológico. A gente falou de intensidade lá anteriormente, tá? Então, eu preciso, literalmente, ter uma condição de controle desse exercício físico, a fim de que eu aumente a capacidade imunológica, né, né, numa possível prevenção ou tratamento, né, logicamente, sobre o câncer, certo? E o ano passado, esses 3 caras, né, esses 3 aí, né, então é o Sura, que é o britânico, esses 2 são americanos, né, ganharam o Prêmio Nobel de Medicina do ano passado, justamente pelo fator indutor à hipóxia, tá, certo? Então, esse é um slide que foi literalmente apresentado na premiação do Nobel, né, certo? E ele fala justamente, né, metabolismo, exercício, né, todas as condições de adaptações fisiológicas para combater a anemia, talvez o câncer, né, as doenças respiratórias, né, certo? As condições de AVC, infarto agudo do miocárdio, através de uma premissa que é essa aqui, certo? Então, as funções metabólicas, né, certo? Aumentando o meu sistema imunológico, certo? As questões de controle de proliferação de vasos sanguíneos, principalmente para a não nutrição do câncer, e aumento das células vermelhas, né, para diminuir os quadros de anemia através, né, que a gente chama do release do EPO, da eritropoetina, né, levam essas condições aumentadas desse processo, né, justamente de entendimento aí de novo, né, às práticas. E logicamente não é à toa em que, né, eu vou voltar ali
a prática de exercício físico aparece já, né, lá no prêmio em 2019, na apresentação do prêmio do Nobel de Medicina, né, certo? Então, aonde que isso é importante de entender, ajudar as pesquisas a entender os níveis de oxigênio, as respostas mitocondriais, né, certo? E como isso deveria ser tratado, obviamente, para as novas drogas de bloqueio ao mecanismo, né, e ajudar no tratamento do câncer aqui. Né? Então, por isso, tão importante aí esse processo todo, certo? Então, como funciona, né, esse processo? Então, a gente falou de sistema imunológico e, para finalizar, a gente fala um pouquinho sobre o contexto bioenergético, né, certo? Então, eu fiz um esqueminha para a gente entender rapidamente, basicamente, como funciona, certo? Então, a gente falou que uma das grandes vertentes do tumor, ele vai sequestrar glicose a fim de aumentar a sua proliferação. Que é isso, né? O meu sistema fisiológico, certo? Célula tumoral. Esse indivíduo, obviamente, né, não tem um contexto de utilização extra da glicose, grande parte dessa glicose vai ser direcionada ao tumor, né, e o necessário para fazer a manutenção das minhas condições fisiológicas, né, sem exercício, tá? Isso propriamente é estimulado a fazer o que a gente chama de proliferação dessas células tumorais, né, por sequestro maior de macronutrientes, tá? Levando às condições muito agravantes, por exemplo, ao estado de caquexia, que é o estado de depletação proteica, por exemplo, como a gente está vendo aqui nessa figura. Tá? Já num outro quadro, nas mesmas circunstâncias, macronutrientes, a fisiologia e o tumor, se esse indivíduo é fisicamente ativo, ele vai competir mais macronutrientes, porque os músculos vão consumir muito mais glicose, e ele vai competir com muito mais eficácia essa condição, né, da nutrição do tumor, certo? Ou seja, a proliferação dele vai ser um pouco menor, né, certo? E a manutenção, talvez, da massa estrutural seja mais preservada. Onde que isso é importante? Obviamente, nos quadros de caquexia, que a gente chama, né, certo? Adaptado, tá? Então, os estágios de pré-caquexia, né, em relação ao IMC, pessoal, olha só, né, certo? Quando ele entra nesse quadro de caquexia refratária, obviamente ele está muito mais perto, né, do insucesso em relação à evolução do câncer, né, certo? Então, essa é a tendência, ou seja, o exercício físico vai bater nas duas vias, né? Ele aprimora da maneira condizente que a gente já viu, de maneira moderada, ele aprimora as condições imunológicas e ele compete, né, macronutriente da categoria glicose, né, para a evolução da célula tumoral. Então, ele consegue trabalhar nas duas condições específicas aí, certo? Ou seja, serve tanto na prevenção, né, como o aumento das condições imunológicas, como da detecção para frente, como, né, essas condições de auxílio ao tratamento de toda a relação do exercício com o câncer, tá? Isso é o que está na diretriz da Sociedade, né, Brasileira de Cardiologia e Oncologia, né? Então, atribui a reabilitação e a atividade física também a capacidade de interferir no processo biológico relacionados ao crescimento ou recorrência do tumor, redução da atividade inflamatória e melhora do sistema imunológico, né? Isso que está lá na Sociedade Brasileira de Oncologia, tá? Certo? E dois artigos para a gente finalizar, tá? Esse é um artigo em que eles fizeram uma prospecção, né, certo, de um estudo, né, em 2018, sobre câncer justamente de colo de reto, por exemplo, e áreas intestinais, né, sistema digestório, tá? Em brasileiros fisicamente ativos. Qual que foi a resposta que eles tiveram? Essa aqui, ó. Os benefícios concretos foram apontados, por exemplo, em 2018, né, tá, pelo simpósio, em pacientes com câncer de colo retal metastásico, né, certo, ativos, em comparação àqueles que não praticam atividade. A redução dos que praticaram atividade foi de 19% na mortalidade e 16% na progressão do câncer, né, certo? Ou seja, aquilo tudo que a gente estava falando. E o último, que isso foi publicado na Nature, tá aqui em cima, né, certo? Uma das revistas de maior, né, peso científico aí que a gente tem, tá? Em julho de 2018, certo? A mortalidade em anos, né, perdidos, né, indivíduos com câncer, por exemplo, que são fisicamente inativos, em brasileiras, né, em mulheres de 1990 a 2015. Estudo muito, muito completo, certo?
Olha o que eles chegaram na conclusão. Cerca de 10 mil novos casos de câncer, entre eles o de mama e o de colo, né, certo? Poderiam ser evitados no Brasil se houvesse mais adesão na prática de atividade física entre a população. Os pesquisadores concluíram que, né, 8.600 casos de câncer em mulheres e 1.700 casos de câncer em homens poderiam ser evitados simplesmente com o aumento dos exercícios semanais. Ou seja, pessoal, eles pegaram uma variável, simplesmente exercícios, e detectaram né, que poderiam deixar de ter esses quadros, né, de câncer justamente, poderiam ser evitados esses cânceres, certo? Esses casos correspondem a 19% da incidência de câncer de colo e 12%, né, de câncer de mama no Brasil. Certo, pessoal? Então, ou seja, né, a importância da prática, né, de exercício físico, a importância dos controles, né, dos agentes cancerígenos, certo? Porque isso aprimora o sistema imunológico, né, não só para câncer, a gente está vendo aí a estimulação no sistema imunológico simplesmente, né, para ter condições mais favoráveis, ainda que não exista a vacina, né, por exemplo, do Covid-19, para combater e estar em bem condições de saúde para não ter os agravamentos que as pessoas estão tendo aí. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Agora eu saio um pouquinho aqui do compartilhamento da minha tela, justamente para abrir a pergunta para vocês, tá bom? Vamos lá. Só tirar do compartilhamento aqui. Alô? Ricardo, está me ouvindo? Fala, seu Paulo. Tudo bem? Peço desculpas que eu Prazer. tive um problema de conexão, Não tem mas eu problema, tá tudo consegui certo. aqui pegar os 23 minutinhos finais. Que legal. Se Queria você me primeiro... permitir, gostaria de fazer um Diga. comentário. Maravilha. Primeiro, assim, o tema ele é extrema relevância cada vez mais, né? Sim. Principalmente tratando da situação que nós estamos. Acho que nunca se falou tanto exercício físico e a parte do Covid, né? A parte Sim. imunológica. E alguns itens que me chamou a atenção na sua fala, que eu acho que vale a pena para uma reflexão, é no sentido de que hoje, a gente até comentou na primeira live, né? As Uhum. pessoas estão muito preocupadas, principalmente da área da saúde, com foco na prescrição, né? Prescrição do Sim. treinamento. E você passou muitas informações com foco na promoção da saúde. Perfeito. Olha como é interessante. Eu que sou da área de comunicação, marketing, que eu falo de negócios, você foi falando, já foi minha cabeça aqui pilhando, no sentido de que hoje em dia você vê muitas pessoas postando na rede social, nas redes sociais, prática de exercício físico, mas você não vê um diferencial, praticamente você não vê muitas pessoas fazendo a promoção da saúde. E você vê que tem muitos dados hoje em dia, né, que praticamente a gente consegue coletar dados, no caso Sim. governamentais, e você com muita maestria simplificou essas informações, né? Então acho que acho que vale muito a pena os profissionais de educação física, os profissionais de fisioterapia que estão aqui nessa sala, que também tenham foco nessa questão da promoção da saúde. É o que me chamou mais atenção aqui. Ô, Paulo, obrigado pelo comentário. Primeiro, quero te parabenizar pela palestra da semana passada. Para mim foi de muita utilidade, porque eu sou horrível em tecnologia e me mostrou naquela palestra que você deu semana passada, em que a gente tem condições de organizar essa parte tecnológica com muita capacidade. Então, parabéns, achei muito incrível aquilo. Anotei algumas coisas de você aí para usar também aqui, né? E é bem isso que a gente está comentando, Paulo, né? Eu sempre falo assim, né? Quando a gente embarca, né, na área de saúde, então, os profissionais de educação física, os fisioterapeutas, né, médicos, né, o pessoal da enfermagem, né, então, entre outros aí que estão, né, a psicologia e tudo mais, eu sempre falo assim, em algum ponto a gente tem que ter a noção de que a gente está perdendo a guerra, né, e a gente tem que começar a ver esse lado, né.
Ou seja, que os dados eles não são animadores, né? Se a gente pensar esse processo, os dados eles são, veja, né? A incidência de câncer é aumentar, de diabetes é aumentar, de obesidade é aumentar, e a gente está estudando, ou se propõe a estudar 4 anos, 5 anos, 6 anos, talvez para bloquear esses efeitos, e que a gente não está conseguindo. Estou falando isso em padrão mundial, panorama mundial, né, certo? Então a gente precisa voltar às condições de análise sobre isso e talvez abordar mais essas condições, né? Os dados estão aí, eles estão para ser explorados, né? E isso é público, isso que eu mostrei para vocês é entrar nos sites, né, da OMS, né, do Ministério da Saúde, está público para todo mundo, né, certo? Então, trazer essa condição, né, primeiro nos controles dessas doenças crônicas não transmissíveis que a gente está falando, né, certo? E né, a prática, a performance, né, a condição de estilo físico, isso que venha também, obviamente, não é descartável isso, mas que seja junto, né? Que seja junto, em que as pessoas se atentem a isso, né? Certo? E tanto os fisioterapeutas quanto os profissionais de educação física, acho que eles precisam ficar atentos e ter condições de levar essas pessoas, né? Certo? Porque quem entende de periodização, né? O Paulo está aí para falar sobre isso, entende muito bem, de periodização de treinamento, de como é que eu devo organizar esse treinamento, é a gente, né? O médico ele não vai entender disso, ele vai saber que exercício faz bem ou faz mal, né? Então, como é que eu vou aplicar isso às pessoas? É justamente essa nossa praia, né? Isso a gente tem que utilizar sobre esse processo. Uma coisa que eu sempre digo, Ricardo, a importância da gente fazer um mapeamento de competências, né? Isso é aplicado não só a estudantes de graduação, mas para a carreira como um todo, você analisar quais são as áreas que eu devo me especializar, as áreas que eu devo potencializar. Eu sempre falo o quanto é importante você continuamente estar buscando essas informações, e eu não sei se você percebe nesse cenário que nós estamos agora em quarentena, até queria saber um pouco da sua opinião. Será que os profissionais eles estão percebendo a importância de entender um pouco mais sobre sistema imunológico, que está se falando muito, sobre a parte de marketing, de comunicação, porque antes disso, a gente sabe que o foco muito era na parte da prescrição do treino, né? Falar de biomecânica, falar de fisiologia, que nós sabemos que é importante, mas outras áreas estão começando agora a se destacar. O que você acha disso? Olha, Paula, o que na verdade, né, ontem eu tive a oportunidade de escrever um artigo rápido para um jornal aqui de Curitiba, né, e a pergunta era exatamente isso que você fez, né, um olhar para o futuro que eles estavam falando, né, então, e eu vou pegar uma fala até do Harari, né, em que ele fala justamente, né, tudo que se projetou em revolução digital, por exemplo, né, nas próximas décadas, aconteceram em semanas em 2020, né, certo? Por condições, logicamente, que a gente está vivendo, né, essa relação do Covid-19, e da mesma forma a tua pergunta, na condição do sistema imunológico, né, a gente nunca teve que correr tanto, né, com o entendimento do sistema imunológico, né, nunca tantos infectologistas foram tão solicitados, né, no mundo, eu acho, como agora, né, essa é uma primeira pandemia de verdade que a gente, né, a gente apresenta sobre essa geração nossa, né, certo? Né, do começo do século XIX, né, 1918, lá, com a gripe espanhola, e essa é a primeira, né? A gente teve o H1N1, mas que foi resolvido rapidamente. Essa não, essa é totalmente diferente. Então, e eu faço outro ponto importante, né? A necessidade de entendimento multiprofissional das coisas, né? Certo? A gente entender de sistema imunológico, também nós, profissionais, onde a gente vai contribuir com isso, com as pessoas, né? Certo? Né? O médico entender da prática de exercício, o fisioterapeuta entender do exercício, a gente entender o processo de reabilitação, é uma necessidade quase que imediata sobre essas condições, né? Então, acho que a gente precisa, né, ter essa visão e não ter medo das coisas, né? Certo? Eu sempre falo, às vezes a gente tem receio, não, isso é muito difícil,
isso não é a minha praia, deixa para o médico. Não, a gente tem que mergulhar nesses assuntos, a gente tem que, né, batalhar por essas condições, e porque é assim que a gente vai conseguir atuar de maneira mais efetiva. Ricardo, eu até compartilhei aqui no chat, não sei se você consegue verificar em formato de imagem, e eu passei um link também do Google Trends. Não sei se todos têm conhecimento de como que funciona essa ferramenta. E nela, eu fiz a busca da palavra sistema imunológico. E percebam o quanto as pessoas estão procurando, fazendo um rastreamento desde 5 de maio de 2019 até agora. Isso aqui é só para a gente provar o quanto está sendo importante, as pessoas estão buscando no Google. Você vê como é interessante isso? Inclusive, consegue fazer um rastreamento por cidades, então, por estados. Olha que interessante, você tem lá o Amapá, Acre, Roraima, Maranhão, Bahia, então praticamente norte e nordeste, onde tem uma procura maior. E aqui alguns assuntos relacionados, falando do sistema imunológico, como o tema de gripe, doença, fisiologia, campo, fortalecer o sistema imunológico, fortalecer o sistema imunológico, como fortalecer, são essas as palavras relacionadas. Então, fundamentando toda essa nossa fala, principalmente a sua apresentação, Ricardo. Veja que legal, né, Paulo? Porque é isso mesmo, né? A necessidade hoje da população entender isso, né? Sendo que ainda não há uma vacina sobre esse processo, e eu acredito muito que essas discussões sobre Covid-19, sistema imunológico, ela só vai terminar esses embates, né, monstruosos que a gente está tendo no mundo à medida que sair vacina. Não tem outra forma, né? É a única forma que a gente vai ter de conseguir ainda esse processo, né, de produção dos anticorpos, né, sem estar exposto ao vírus, né, certo? Então, assim, as pessoas têm necessidade de conhecimento disso, né, certo? Então, eu acredito que, né, né, de fevereiro, por exemplo, ou de, né, janeiro de 2020 para cá, essa pesquisa ficou muito mais volumosa, né, certo? Então, são condições que a gente precisa, né, estar atento a esse processo, né, certo? Paulo, tem uma pergunta aqui do Robson, né? Ele perguntando basicamente, né, que esses dados são feitos com pessoas adultas. Sim, as pesquisas são todas feitas com pessoas jovens adultos, né, certo? E ele fala assim, em relação à população idosa, existe diferença? Claro que sim, Robson, né? Veja, né? É uma condição para a gente entender basicamente como é que funciona, né? As células, a produção de células, ela se dá desde as primeiras fases da infância, né, certo? Até a terceira idade, até o final, né, do processo todo, então até, né, os idosos. Basicamente é uma relação de balança, né, o quanto eu tenho a capacidade de substituir células por quantas células morrem, certo? Então, o processo do envelhecimento ele se dá pelo desequilíbrio dessas produções celulares, né, certo? Então, ou seja, né, eu vou perdendo a minha capacidade, vamos falar assim, mitótica de células saudáveis, obviamente, né, certo? Eu vou perdendo essa capacidade de células saudáveis, e quanto mais células são degeneradas em vários tecidos, né, certo? Tecido muscular, tecido hepático, tecido, né, o único tecido que não perde essa capacidade, infelizmente, é o tecido gorduroso, que ele é muito simples, né, certo? Então, e eu vou perdendo essa condição, por isso que os idosos chegam à sarcopenia, a dinapenia, a osteopenia, né, então, essa a justificativa mais direta da fisiologia, né, certo? Então, e o meu sistema imunológico também depende disso. Veja que no começo da minha fala eu falei que a produção do sistema, das células imunológicas, né, aquelas células que vão fazer o processo adaptativo do meu sistema imunológico, ela se dá em medula óssea, né, em medula óssea. As produções mieloides, as produções linfóides vão dar toda a concepção da minha dinâmica imunológica. Então, eu acho que aí, mais do que nunca, a importância de você tentar sempre levantar esse mecanismo imunológico, principalmente nos idosos, sempre levando em consideração justamente o que a gente estava falando. A intensidade, ela tem que ser muito bem pautada nesse ponto, e, né, o Paulo está aí, fala muito bem sobre a autorização. A intensidade depende muito de indivíduo para indivíduo, né, certo? Então, a gente tem que ver como é que eu vou
colocar dentro de uma periodização, de um controle, essa atividade em idosos. Lembrando que, pelos dados estatísticos, eles estão mais suscetíveis, sim, a aumentar os quadros tumorais, né? Então, são, né, potencial teratogênico, que a gente chama, né, certo? Por quê? Porque ele vai perdendo essa habilidade de produzir células saudáveis. E a chance de ter erros, né, dessa mitose, ela é muito maior na terceira idade. Certo, Robson? Cauê fez uma pergunta aqui também, vamos lá. Gostaria de ver a sua opinião, mas também do professor Paulo, sobre a promoção de saúde em época de pandemia. A gente estava falando sobre isso, Cauê. Não sei se a gente respondeu alguma coisa. Setor de população idosa. Paulo, quer falar alguma coisa? Doutora Angélica? Talvez um complemento, assim, eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com idosos no meu mestrado em Ciências do Envelhecimento. E uma das coisas que foi identificado é que naquela estratégia antiga mesmo, por meio de cartaz, folder, que não são todos os idosos que têm acesso à tecnologia, por conta dessa questão governamental, de apoio governamental, cada vez mais as pessoas estão sendo obrigadas a ter acesso ao celular e aplicativos. Então, eu acredito que há uma tendência dos idosos começarem a se adaptar, mas uma estratégia interessante é pensar na criação de material didático, que pode ser um cartaz, um folder, e eu sei que dá um pouco de trabalho, mas tem que fazer um corpo a corpo, vamos dizer assim, né? Para fazer com que as pessoas tenham mais conscientização sobre mudanças de hábitos. Na ocasião, eu fiz um trabalho com o Centro de Apoio, de Acolhida da Prefeitura, eu sou daqui de São Paulo, né, da Prefeitura de São Paulo, junto com uma ONG chamada Bom Par. Então, eram idosos que estavam específicas num determinado centro de apoio para idosos, e onde eu fazia essa estratégia por meio de cartazes, palestras, e você pode ter certeza, qual foi a percepção que eu tive? Eles sabem muito, o que falta é justamente interligar e fazer, porque há muitas crenças, né? Então, você ouve muito em rádio, as questões da fake news, né? Tem muitas dúvidas, daí a importância dos profissionais de educação física, de fisioterapia, da saúde como um todo, ter como estratégia não só a prescrição, mas sim a promoção da saúde. Legal, Paulo. E acho que só para complementar o que o Paulo falou aqui, Cauê, na tua pergunta, assim, né? O acesso à informação, sempre eles vão ter, né? Eles vão ter hoje em dia está muito, né, difundido tudo isso, né? É o que eu sempre falo. A maioria das pessoas sabem o que fazer, né? Mas elas não sabem como fazer muitas vezes, né? E o como fazer, eu acho que essa é a nossa jogada, essa é o nosso pulo do gato, vamos falar assim, certo? Né? De maneira eu vou te dar um exemplo, por exemplo, né, sobre essa condição que eu penso, assim, né, certo? E veja que isso é totalmente subjetivo, eu não tô falando de dado científico algum agora, tá? Mas eu estou resgatando um pouco da nossa primeira palestra lá sobre neurociência, inclusive, né? Por que não criar vamos pegar a palavra literalmente, uma periodização, por exemplo, para fazer o indivíduo que ele esteja suscetível a largar de fumar, fazer uma periodização de deixar ele, né, dele largar o cigarro, né? Como fazer isso, né, certo? Porque as mudanças de hábitos abruptas, aquelas que a gente não consegue sustentar por grande tempo, elas não viram hábitos, elas dificilmente, a não ser que a pessoa tenha uma força de vontade muito grande, que são poucas pessoas. A gente vê que muda de hábito de uma hora para outra. Mas por que não periodizar esse deixar de fumar, já que a gente falou de tabagismo aqui hoje, né? A pessoa fuma uma carteira por dia. Por que não vamos tirando, né, por semana, alguns cigarros até que ela vá liberando esse processo? Gradativamente, né? Isso aí, né? Bioquimicamente falando, né? Por neurotransmissores, inclusive, e também por força do hábito, né? Em que ele vai literalmente se liberando desse processo, né? Vejam, as pessoas que fazem uso contínuo de medicamentos, elas não param de uma hora para outra, elas têm que parar de maneira, né, gradativa.
E por que não a gente também pensar nessa mesma estratégias, né? Certo? Acho que é isso que o Paulo porque estava falando, dessas estratégias em que deixam essas pessoas literalmente possíveis de se mudar de hábito, de aí colocar os hábitos melhores, né? Mais perguntas, pessoal? Vamos lá, né? Não sei se está. Que... Só, professor, confirmando isso que você acabou de falar, sobre a periodização para uma possível, para um fumante, por exemplo, parar de fumar. Se a gente fosse entrar nessa área aí, não poderia dar brecha para outros profissionais de outras áreas dizer que a gente está se metendo na área deles também, na questão de querer falar, tipo, ele vai, ele fuma 2 carteiras de cigarro por semana, agora ele vai fumar só uma. Se a gente fosse falar dessa maneira, não poderia soar meio, sei lá, negligente da nossa parte? Olha, Iago, na verdade é o seguinte, eu acredito muito assim, né, que tudo que a gente pode contribuir para a mudança de hábito saudável, ele é válido. Lógico que eu não vou ser incoerente de falar assim, eu estava tomando tantas miligramas de modulador de humor, agora você para de tomar. Não, logicamente eu vou ter um bom senso nisso, né, não entrar nas condições de dieta, por exemplo, da nutrição. Mas ao ponto, esse exemplo que eu dei de largar de fumar, eu duvido muito que algum pneumologista, por exemplo, fique, né, incomodado de a gente não ajudar o cara a parar de fumar, né? Então, assim, acho que, né, nesse patamar tem que ter um bom senso nisso tudo, né? Então, é lógico, né, com a sua devida ação ética e moral sempre, né, muito bem aflorada, eu devo intervir de uma maneira, né, a propor cada vez melhores os hábitos das pessoas. Eu acho que sempre é válido, né? Ricardo, vocês possam Diga. fazer um complemento? Claro que sim, fica à vontade, Paulo. Cauê, qual é a sua formação, só para eu entender? Eu estou no 4º ano de Educação Física. Perfeito. O Cauê, essa é uma das áreas que eu trabalho, que a gente fala de comportamento. Há uma crença de que o profissional de educação física, ele somente trabalha com a questão do corpo. Não, você trabalha com pessoas. E as pessoas têm comportamentos. É lógico que em nenhum momento você vai fazer terapia. Você vai fazer terapia ao ponto de entender por que essa pessoa ela é um fumante. Vou dar um exemplo. Ou alguém que está consumindo bebida alcoólica. Mas, a partir do momento que você está numa situação de um cliente que tem essa postura, que tem um comportamento excessivo, um comportamento que a gente considera que vai contra as diretrizes, você tem que fazer com que ele, por meio da promoção da saúde, você vai promover saúde, você vai fazer com que ele se conscientize e até mesmo dentro da prescrição do treinamento, existe um dos princípios que chama princípio da conscientização. O princípio da conscientização é fazer com que você vai apresentar algumas ferramentas, porque se você falar para ele assim, o cigarro faz mal, ele sabe que o cigarro faz mal. Entendeu? Agora, será que ele sabe os malefícios do cigarro? Será que ele já sentiu alguns malefícios? Então, percebe que por meio de algumas perguntas, como eu estou fazendo aqui para você agora, essas perguntas vai fazer com que a pessoa reflita. Vou dar um exemplo prático. Você percebeu que ficou cansado durante a prática da atividade física? Você já tentou fazer... vamos fazer um teste. Você acha que consegue ficar um dia sem fumar e praticar exercício físico? Para a gente fazer um comparativo? Então, esses são indicadores que ele sozinho vai tomar a conduta de querer parar de fumar. Eu falo que toda a prática, o ato de você conscientizar a pessoa, não adianta você falar que ela tem que fazer exercício, não adianta você promover prática de atividade física pelas redes sociais, se a pessoa não estiver motivada em querer fazer. Daí a importância de a gente promover sempre. A promoção, na minha opinião, não sei a do Ricardo, ela vem antes da prescrição.
Você tem que primeiro... E olha que é legal. A promoção é um dos indicadores para você que está no 4º semestre virar uma autoridade depois que se formar. Você não pode prescrever, mas você pode promover muito. Você não pode prescrever nenhuma dieta, mas você pode promover o quê? A pirâmide alimentar, com base na Organização Mundial da Saúde. O prato saudável de Harvard. Você pode fazer isso, desde que você faça as devidas citações. Não é do achismo, não é o achismo. É que as pessoas ficam tão preocupadas em prescrição, 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 que acabam sendo antiéticas. Prescreve suplemento, não é? Infelizmente, né? Infelizmente, e assim, aí eu vou falar uma coisa que eu não sei se é o correto, mas o que é ruim, para você é uma oportunidade. Porque se todo mundo faz isso, se todo mundo prescreve, faça o correto. E fazer o correto hoje é triste falar, é um diferencial. O professor Macuco falou isso numa aula pra gente essa semana, de fazer o diferente, né? Ser o diferencial, ainda mais num período de tanta crise assim, né? E acho que vai de encontro com o que você acabou de falar, né? Mas quando eu quis lançar a pergunta ali pro professor, não tanto por tirar essa responsabilidade nossa, mas mais pelo preconceito que ainda existe das outras profissões em relação à nossa, né? Mas, Cauê, eu acho assim, né? Eu acho que o Paulo compartilha dessa mesma ideia. Eu acho que qualquer medida protecionista, ela está fadada a ter insucesso, porque não é por aí, né? Não é o medo do profissional, não é o medo, né? Eu sou da educação física, eu tenho medo do fisioterapeuta, eu tenho medo do médico. Não, não é. Qualquer coisa protecionista nessa área, as pessoas vão notar que é tentativa de insucesso, né? Então, eu concordo com o Paulo na relação, justamente de a gente tem responsabilidade, né? E eu sempre falo isso nas aulas, o mercado é para quem é bom, né? A gente tem que ser o diferencial, a gente tem que ser bom, né? Tem que ter capacidade, competência dessas coisas, certo, né? E não ter medo, literalmente, né? Então, veja que o não ter medo não perpassa a condição ética, né? Óbvio, né? Certo? Mas a gente tem que falar com o médico, tem que discutir, mas o que a gente vai fazer aqui? Né? E é isso, é só assim que a gente vai, né, que as profissões gerais, elas são respeitadas, não só educador físico, não só, né, o enfermeiro ou fisioterapeuta, não, é qualquer uma, né? E ter condições científicas, embasamentos, né, sobre esse processo para falar com qualquer um sobre saúde, por exemplo. Né? Então, acho que isso é válido. Eu vou aproveitar e eu vou fazer uma provocação, tá? Eu adoro fazer provocação. Eu acho que, assim, cada vez mais, se as pessoas falarem para você, que é estudante, ou você que é profissional, que ninguém faz isso, que é difícil, aí que você tem que colocar na cabeça. Então é esse caminho que eu tenho que fazer, eu tenho que seguir. Se todo mundo falar assim, mas não dá para você prescrever, é impossível falar com nutricionista, falar com médico para fazer uma prescrição, é esse caminho que você tem que seguir. Porque você pode ter certeza, o caminho mais difícil é o caminho que vai fazer com que você se destaque mais rápido. Ao mesmo tempo eu falo, vai dar trabalho. Ricardo sabe a prova disso. Para a gente chegar para ser um docente, não é fácil. Eu falo que não foi porque não é fácil. Não continua sendo fácil. Para fazer esse modelo de aula por webconferência, totalmente a gente teve que reaprender a dar aula, né, Ricardo? Muda Com totalmente. E eu vejo isso como uma oportunidade, da mesma forma que todos nós, o que eu mais ouço de profissionais mas é difícil fazer isso. É esse o caminho que eu tenho que seguir. Essa é uma dica que eu dou para todos vocês. É isso aí, Paulo. Acho que tem algumas perguntas, Ricardo. Isso, Cauê também tem que se inscrever na pós lá do... Boa, Angélica. Biomecânica aí, tá garantido o sucesso nessa carreira aí. É isso aí, Pode garoto. esperar, professor. Saudade, Cauê, de você. Um beijo. Beijão, um abraço. Olha só, o Robson fez um comentário aqui. Então, acho válido também adotar essa medida também para promoção de exercício físico, sabendo que boa parte da população sedentária
que começa a executar exercício físico param em curto prazo. Robson, é o que a gente estava falando, né? Eu sempre brinco que o Dia Internacional da Mudança de Hábito é o 1º de janeiro, né? As pessoas viram o ano, elas acham que tem que mudar, né, da água para o vinho, né, certo? E aí vai ser maratonista, vai viver de alface e água, não tem segredo, não vai sustentar, vai fazer 2, 3 semanas, depois vai largar tudo e voltar como era antigamente. Então, acho que é pensar nessa step by step, né, nesse passo a passo, né, e eu acho que é uma das grandes condições que a gente pode contribuir para a mudança de hábito das pessoas, né, para ver que ela consegue. E, lógico, isso demora tempo, né, o Paulo falou, né, dá trabalho, é cansativo, e tudo isso demanda, né, certo? A Dayana, se a pandemia durar muitos meses e ficarmos sem atividade física, a nossa imunidade vai cair? O que me preocupa é no caso dos idosos sem atividade. Isso vai virar uma porta de entrada para o vírus? Daiane, porta de entrada para o vírus atualmente, se não tem, né, a imunidade feita pela condição dos anticorpos, a única forma da gente proteger esses idosos é mantê-los em casa, né, e afastamento social por enquanto, né, de qualquer maneira, né, sendo que eles ainda estão nessa faixa, né, de maior mortalidade, taxa de mortalidade do vírus, e a espera de uma vacina. Essa é a única forma, não tem como, não tem outra forma, tá? Em relação à prática de atividade física, veja, a gente falou, a prática de atividade física, ela pode aprimorar as condições imunológicas, mas a gente tem um nível de condição imunológica que é modulatório, ela vai ficar ali, certo, né? A não ser que você crie agentes estressores que deprimam esse processo, tá? Então, o que a gente fala é o seguinte, né? A prática de exercício físico pode deixar melhor esse mecanismo, né? Logicamente, se eu for para o lado da intensidade muito alta, eu deprimo um pouco, mas né, isso não quer dizer que sem exercício físico o meu sistema imunológico fica totalmente despencado. Não, eu tenho um limiar básico, isso vai perdurar. Isso muito vai dizer como é que foi a minha imunidade adquirida lá na infância, com as vacinas, né? Com todos os processos que eu lido com as condições de infecções que eu tenho pela história, tá? Então, né? E o que o Paulo, né? A palestra da semana passada, o Paulo foi excelente justamente para abordar isso que a gente está falando. Em épocas de confinamento, há sim oportunidades de fazer esse contato, né, via remota com essas pessoas, né, e sim para que eles se proponham a fazer atividade física dentro de casa. Então tem maneiras de fazer isso, né? Eu não sei se o Paulo quer falar um pouquinho sobre isso, mas ele deu né, programas excelentes para usar isso. É uma coisa que eu queria complementar, assim, praticamente nós temos dados estatísticos que falam que 5% da população brasileira frequenta academias. 5%. Sendo que esse nicho, ele é muito voltado para pessoas saudáveis. Entendeu? As pessoas que procuram, que têm algum tipo de patologia, elas não, é uma questão cultural, não procuram o profissional de educação física. Por quê? Existem poucos centros que têm esse trabalho específico, muito mais direcionado para a área da fisioterapia, que também é um profissional que atua com esse público. Onde eu estou querendo chegar? A gente tem praticamente 35% da população que faz atividade física. E é lógico que depende de cada cidade. Segundo dados do Vigitel Brasil, que vale a pena vocês consultarem, que é disponível nas redes sociais, Vigitel Brasil. Isso quer dizer que tem uma gama muito grande da população que precisa do incentivo de fazer uma atividade física. E cabe a você que está ouvindo, que é estudante, que é profissional da área da saúde, incentivar essas pessoas. Entendeu? Agora é lógico, você vai ter que filtrar, porque tem muita gente hoje, é uma crítica que eu faço, construtiva, que está mais preocupada em ensinar um burpee, ensinar uma prancha, do que praticamente ensinar um processo pedagógico. Entendeu? Você não tem que dar foco, que nem eu estou participando de algumas reuniões do mercado,
profissionais de marketing falam assim, esses profissionais que ficam fazendo exercício de empurra e puxa. É o que eu ouvi falar na área de marketing. E eu tive que concordar. Eu tive que concordar porque, na verdade, hoje o profissional está tão preocupado na sua performance que você não tem que... você pode ser uma pessoa com sobrepeso e ser um excelente profissional de educação física. Você não precisa ser uma pessoa shapeada para você ser um excelente, porque o foco é na conscientização. Conscientize primeiro as pessoas, dê foco e detalhe. O melhor exercício é aquele exercício que a pessoa gosta de fazer. E pode ser que os idosos, as pessoas que têm câncer, as pessoas que estão ali carentes, precisam apenas de alguém para ensinar ela a levantar da cama, sentar numa cadeira. Às vezes a gente fica muito preocupado em falar qual é o melhor equipamento para tal tipo de patologia. O melhor equipamento é é aquilo que ela gosta de fazer. Às vezes é ligar uma TV, jogar no YouTube e fazer uma dança. Esse é o melhor exercício para a pessoa, independente de qual seja a patologia dela. Então vocês vão começar a perceber que a própria área científica fica tentando provar, aqui é uma crítica mesmo que eu faço, fica tentando provar qual é o melhor exercício, fazem estudos científicos, e aí percebe que na prática não é assim que funciona. Por que não funciona? Porque você não chegou a perguntar para todo mundo e falar qual é o exercício que você mais gosta de fazer. Então, aí existe uma leitura que toda essa minha fala, vocês podem até procurar, existe um conceito que é de prática corporal. A própria prática corporal, ela é das ciências humanas. E a atividade física, ela está muito atrelada às ciências biológicas. A prática corporal é você ensinar as pessoas, independente da patologia, ela ter um empoderamento. Você tem que ensinar ela a fazer o exercício sozinho. Ela tem que ter autonomia de como sentar num vaso sanitário, como levantar da cama, qual é a melhor postura que ela tem que ter. Agora, a gente vê muito hoje em dia, mais uma vez reforçando, pessoas que dão foco no exercício apenas e que ela faz corretamente quando está com o profissional, porque quando está sem o profissional, às 23 horas do dia, ela faz errado. Então, é só para vocês refletirem. Legal, Paulo. É isso aí. Olha só, tem bastante pergunta agora. Vamos lá. A Desirê fez uma pergunta legal aqui, ó. Quais são as atividades adequadas para quem tem lúpus, né? Certo? E as contraindicadas, né? Olha só, Desirê, né? Eu tenho que pegar... Isso que é legal, né? Independente da patologia, eu tenho que analisar o quadro clínico. Acho que isso é interessante. É isso que a gente estava falando, né? Do profissional, tanto fisioterapeuta quanto educador físico, não ter medo de saber o que é um quadro clínico desse indivíduo, né? Então, a pessoa com lúpus, na verdade, ela tem um over do sistema imunológico, né? Certo? É uma ação imunológica generalizada. Isso provoca, né, a estrutura de pele diferenciada, problemas de articulação, problemas sanguíneos. Então, eu tenho que analisar qual é o quadro clínico desse indivíduo, literalmente, né? Ele é um problema de por exemplo, ele tem um problema de inflamação crônica nas articulações. Eu vou saber que, dependendo do exercício que vai forçar determinada articulação, pode não contribuir para esse indivíduo, né? Certo? Então, esses indivíduos usam imunossupressores, porque como é um over, né, faz uso de corticoides, por exemplo. Como é sempre um over desse mecanismo imunológico, eu tenho que prestar atenção, né? Concorda, ela faz sempre a intensidade moderada? Em priori, sim. Né? Em priori, eu tenho que trabalhar com atividades controladas, né? Certo? Então, por quê? Porque eu posso deturpar ainda mais o que já é deturpado nesse indivíduo. Né? Se eu aumento demais a intensidade, eu posso fazer um estrago nesse mecanismo, né? Certo? Então, eu tenho que tentar, né? Eles sempre estão tentando modular o sistema imunológico, né? Essas pessoas que sofrem de lúpus. Então, eu tenho que ver quem é o indivíduo, o que ele me apresenta como quadro clínico dessa doença, né? Certo? Como a gente falou, né? Ele tem um problema
né, em doença crônica vai ligada às condições hematológicas, por exemplo, né, ele vai começar a apresentar quadros anêmicos. Opa, peraí, né, eu posso começar com aeróbio? Até posso, mas eu tenho que prestar atenção, porque ele já é anêmico, talvez eu estresse demais esse indivíduo pela baixa transporte de oxigênio desse indivíduo, né, porque ele é anêmico, então os glóbulos vermelhos estão, né, estão debilitados no sistema desse indivíduo. Então, eu tenho que pensar dessa forma, né? O que ele está me apresentando, né? Certo? E, a partir daí, ver o que encaixa de atividade física para essas pessoas. A Fabiane perguntou aqui, tenho visto muita live, muita divulgação por outros meios, em que os idosos, para que os idosos não deixem de se exercitar. Isso que o Paulo falou é muito válido, né? Surpreendi com a própria mãe, quando fui passar o exercício para ela, ela disse que estava fazendo exercício e foram divulgados no Insights. É um comentário legal, Fabiano, é isso aí, né? Paulo, quer falar alguma coisa sobre esse comentário? Fala, Fabiane, olha a oportunidade. Tema da semana passada, faz o seu site, seus próprios vídeos. Entendeu? Aí você fala assim, mãe, agora eu tenho meus vídeos. Você vai me seguir agora. E aí você recomenda isso para toda a sua família e para todo mundo. Eu falo que é o mundo inteiro. Já foi aquela época, o site, você está na mídia, você divulga para o mundo. E eu tenho certeza que você vai surpreender fazendo isso. Legal. Boa, Paulo. Olha só, o Leonardo perguntou, né? Qual o melhor momento para incluir a rotina de exercício físico em pacientes com câncer? E é recomendado iniciar durante o tratamento? Pelo que as diretrizes falam, Leonardo, sempre né, nunca é tarde para começar, tá? Obviamente, né, os exercícios nas fases iniciais eles vão contribuir muito melhor, principalmente para a preservação da massa magra desses indivíduos, certo? Obviamente, indivíduos com câncer, né, com estágios muito avançados, não têm condições, né, eles não conseguem, né, sequer ter uma rotina habitual da sua vida, quanto mais prática de exercício físico, certo? Mas aqueles indivíduos, estágio inicial, né, em tratamentos, então, é primordial, e que eles iniciem ali mesmo, tá? As estatísticas mostram que é o seguinte, né, esses indivíduos que vão à prática de exercício físico, estão ao tratamento convencional, seja ele qual for do câncer, e um cuidado nutricional junto com isso, eles ficam menos debilitados nas condições de massa magra e eles têm a oportunidade de não interromper o tratamento convencional, como quimio ou radioterapia. Porque a gente sabe que esses tratamentos também criam uma debilitação enorme nesses pacientes, nesses indivíduos com câncer, certo? Então, ou seja, além disso, né, além de trazer os benefícios que a gente está falando aqui, esses indivíduos com câncer, eles suportam melhor o tratamento convencional. E suportando melhor o tratamento convencional, se afastam menos do tratamento. Tem mais chance de sucesso do tratamento, obviamente. Acho que a Daiane, né? Às vezes é melhor começar do que boa conversa. É isso aí, Fabiano. Daiane, professor, precisamos das Aqui é só comentários agora aqui, Paulo. Legal, show de bola. Pessoal, últimos minutinhos aí. Quem quiser, né, a gente vai encerrando. Paulo, quer fazer algumas considerações? Fique à vontade. Aproveitando que na próxima semana nós vamos ter a nossa quarta aula, que é com o professor Adilson, coordenador da pós-graduação de Biomecânica e Fisiologia de Cuiabá, Mato Grosso. Então é importante todos vocês, quem puder participar. E enfim, aguardem que muito em breve a gente vai estar passando algumas estratégias, principalmente você que está no 8º semestre, eu sempre falo, não pare a sua formação, busque sempre educação continuada, e a Faculdade Inspirar, ela tem todo o suporte para que vocês possam, já o mais rápido possível, ingressar na pós-graduação, tudo bem, pessoal? E além disso, existem os cursos de extensão, são algumas possibilidades que você que é estudante também pode estar cursando, caso você não esteja no período para ingressar numa pós-graduação. Então,
São esses recados que eu queria deixar para vocês. Eu estou à disposição, professor Ricardo, professor Adilson. É isso, Ricardo. Beleza, Paulo. Paulo, obrigado mais uma vez aí pelo bate-bola que você faz. A professora Angélica aqui, obrigado, prof. Né? Lembrando que a gente tem a pós aqui em Curitiba também, né? Na Inspirar. Então, né, o pessoal que está concluindo aí estejam convidados, né, todos, né, a participar. E é o que o Paulo falou, a educação continuada é a melhor forma de investimento, pessoal, né? Certo? Não existe outra, né? Então, esse investimento é a longo prazo? É a longo prazo, mas a retribuição é muito maior, né? Então, acho que é essencial isso, certo? Então, obrigado a todos, né, que ficaram aqui com a gente nesse bate-papo. Acho que sempre é muito proveitoso, sempre essas discussões, né? E fica o convite para a semana que vem aí a gente trabalhar com a fisiologia aí, né? Vou estar ali acompanhando também o professor Adilson e a gente vai fazendo esses bate-papos aí. Tá bom, pessoal? Então a gente encerra aqui, tá? Tchau, bom final de semana para todos. Se cuidem, fiquem em casa. Até. Tchau, tchau. Boa noite. Grande abraço, Ricardo.